Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que comenta o que se faz de melhor na área de saúde do mundo, do Brasil, do Pará, de Belém. E eu gosto de falar, esse nosso programa é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento pelo link rbatv.dol.com.br para o mundo inteiro. Nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, na Inglaterra, em Luanda, na África, em toda a Europa, e no Brasil, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Neste exato momento, assim que acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. Um dia eu publico isso aí, comentando o nosso programa. O nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que resolve tudo em termos de saúde neurológica da nossa região. A Neurogênesis cuida de neurocirurgia, neuropediatria, neuroclínica, neurointervenção, capitaneada pelos irmãos Fernando Pascoal e o Érico Pascoal. E o nosso convidado de hoje é muito, muito especial. É o professor Dr. Wagner Luiz Ramos Barbosa, o Wagner Barbosa, da Farmacologia, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Pará. Super obrigado, Wagner, de você estar aqui comigo. Tu estás, logo que eu comecei o programa, eu tenho uma lista dos meus amigos que eu ia convidar, e aí, não sei por que nós adiamos tanto tempo, mas eu estava falando, professor Dr. Wagner Luiz Ramos Barbosa. Wagner, tem umas pessoas que na minha cabeça dispensam eu comentar o currículo. Você é professor titular em uma universidade federal no Brasil. É o ponto máximo de qualquer pesquisador, de qualquer cientista no nosso país. Tá? É o ponto máximo. Então, professor titular, tá? Chegou no ponto final. Pode não ser o ponto final, mas iniciou o ponto final da carreira. Wagner, e primeiro, obrigado por você estar aqui. E Wagner, você, desde que eu te conheço, há muitos anos, você é a nossa referência na região em fitoterapia. Eu queria que você fizesse, antes da gente entrar nos detalhes do que você faz e fez, comenta para a gente o histórico da fitoterapia na nossa região. E obrigado mais uma vez, amigo. É isso. Eu que agradeço, professor titular, doutor Eduardo Costa. Não, né? eu ainda não sou titular. Não? Não. Falta terminar detalhes do memorial, mas este ano, com certeza. Acho que eu vou ficar sabendo quando for, né? Com certeza. Este ano, com certeza. Bom, para mim, você tem uma carreira e uma expertise de titular. Se depender de mim, na banca está aprovado. Mas vamos discutir um bocado sobre isso. É um prazer enorme, né? Uma surpresa, uma grata surpresa a gente ter se encontrado e você ter programado a minha participação aqui. Já indo direto na sua provocação aí sobre fitoterapia, é um prazer e, para mim, é uma espécie de missão para divulgar, né, as informações, o conhecimento acerca das plantas medicinais, dos fitoterápicos, tanto dos mais tradicionais como dos remédios artesanais e também dos produtos industrializados, bem como todo o arcabouço, né, de regulação, de viabilização dessa terapia dentro da atenção básica, né, do Sistema Único de Saúde.
eu costumo iniciar as aulas de fitoterapia, que eu ministro na Faculdade de Farmácia, mostrando como o homem passou do estágio de animal, né, instintivo, para aquele animal que consegue, então, se descobre portador de habilidades. Então, ele começa a interagir com o meio ambiente através de instrumentos e começa a orientar a sua ação no meio ambiente. Depois, ele descobre que ele pode pensar. E depois, no terceiro passo, ele descobre que, se cuidar do seu semelhante, as chances de sobrevida do grupo como um todo aumentam. Isso é Margaret Mead, que é uma antropóloga americana que descobriu um osso, um fêmur com fratura consolidada. E ela diz que, a partir desse momento, o homem, aqueles seres adquiriram humanidade. Então, o cuidar do outro. E nesse cuidar do outro, com o tempo, a evolução, né, 60 mil, 50 mil anos atrás, talvez, ele começa a descobrir, observar o comportamento dos outros animais e começa a perceber que existe, os animais instintivamente procuram, vamos dizer assim, procuram a flora, né, para se defender, para se alimentar e para se tratar. Então, isso aí não tem registro, isso é pura dedução, a partir de alguns... eu uso até as imagens do Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, para exemplificar, né, a descoberta da habilidade, da cognição, e depois eu entro em pinturas rupestres, que tem, inclusive, no Piauí, na Serra da Capivara, mostrando que as pessoas, naquela época, a gente pode chamar de pessoas já, manuseavam o meio ambiente, os animais, e alguns, parece até aquela estirpe do açaí, né, manuseando e tal, preparando algum tipo de beberagem, vamos dizer assim. Depois a gente avança mais um pouquinho, vem para os Vedas, né, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa e tal. Em paralelo, na Amazônia, já começava, 30 mil anos atrás, são as pinturas rupestres do Piauí, tem mais ou menos essa idade, esse tempo, né? Então, ali já se movimenta no Brasil, né, seres humanoides, né, humanos, que lidam com a natureza, com os recursos naturais vegetais. Também animais, lógico. Mas uma diferença sutil entre a tradição chinesa, por exemplo, de 5 mil anos, é que eles tinham escrita. Então, eles registram, né, seus saberes, suas observações, e formam a base da medicina tradicional chinesa, inclusive com o uso de espécies vegetais para tratamento, a fitoterapia tradicional chinesa, que é a mesma até hoje, praticamente. Na Índia, mais antigo, né, no Oriente Médio também tem uma tradição muito longeva, de milhares de anos também, milênios. E aqui, qual foi o problema? Aqui não houve registro, a nossa tradição é oral, né? Então, é tão antiga quanto, mas os indígenas brasileiros não desenvolveram a escrita, talvez por conta do clima, por conta, sei lá, isso aí antropólogos podem explicar. Então, desde esse tempo que se manuseiam as plantas, buscando recuperar e manter a saúde, né? Então, aí a gente vai passando e chega ao período da colonização. De novo, os indígenas são contactados, tentam subjugá-los, né, os portugueses, eles se recuam para dentro da floresta e, de novo, não existe o registro. Vai começar a haver registro com os jesuítas, mas assim, eivado da religiosidade. Então, os aspectos místicos do uso das plantas, ele vai se perdendo com o tempo, né, porque o registro é feito da planta e da forma de uso e a doença. Quer dizer, todo aquele aspecto mágico da utilização, o xamanismo que a gente chama hoje, ele fica para depois, né? Quando alguns pesquisadores vão a campo, Vilas Boas e outros que sucederam, teve um médico famoso, que não me ocorre agora, acho que é Rigg, o sobrenome dele, ele já faleceu há algum tempo, já era bastante idoso na época,
e que o último tratamento dele foi xamânico, foi uma defumação e tudo mais, ele recuperou e depois estava com a saúde muito deteriorada, foi a óbito. Mas, então, nessa fase de colonização, né, os europeus predominam, os portugueses, basicamente, e aí trazem os africanos. E aí é outra linha de influência, né, de outros saberes, mas os saberes muito próximos, porque os países da África estão na mesma latitude do Brasil, então existe ali uma troca de um reconhecimento da flora, algumas espécies que acontecem na África acontecem semelhante no Brasil. Então, muitas... A caatinga de mulata, por exemplo, ela tem em alguns países da África e tem aqui na Amazônia, né? Algumas espécies são... A gente tem agiru na costa do Mediterrâneo, até depois do Saara, onde tem terrenos arenosos, beira de rio, tem agiru, né? Então, assim, existe essa correspondência. Então, a fitoterapia brasileira foi se formando juntamente com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, com essa mescla de culturas, né? Claro que, de vez em quando, ou dentro do processo, a cultura europeia prevaleceu por conta da força, né? Da força física, da força das armas, da força da lei que os próprios colonizadores impunham. Mas, aí eu digo assim num livro meu, que eu digo que na cozinha o processo era muito mais dinâmico. Ou seja, lá onde estava a escrava, a cozinheira, os filhos, os indígenas que já estavam sendo trazidos pelos... Então, ali o processo era bem mais dinâmico. Na senzala, o processo era super dinâmico, de troca de informações, de reconhecimento. O domínio, a força do domínio paternalista, colonial, impedia que houvesse essa troca intensa de informações, de experiências, e ainda tinha o viés da religião também em cima. E era uma coisa interessante, que os colonizadores eles estavam aqui, faziam rodízio, né? Só depois, quando a corte se transferiu, que eles se instalaram, mas até 1800 e pouco era rodízio, vinha embora, inclusive jesuítas entravam e saíam da floresta, da mata. Então, assim, nunca teve uma noção de pertencimento, né? O colonizador brasileiro, português, ele vinha aqui para tirar, e não para colocar, né? E ele só veio se sentir, só teve sentimento de pertencimento ao Brasil quando eles vieram para cá fugindo dos ingleses. Então ali começa o Banco do Brasil, ali começam várias a nacionalidade brasileira, mas também acontece que eu ontem estava conversando lá com as herveiras, essa erosão de saberes, o saber dos africanos, o saber dos indígenas, até o saber dos próprios europeus que vieram, né? No choque desses saberes, havia uma erosão, perda de identidade, inclusive, do saber daquela etnia. Então, por exemplo, aconteceu muito fortemente com as diferentes etnias africanas que vieram para cá. Por quê? Porque a fitoterapia africana é extremamente imbricada com a religião, como acontece na Índia. Os indígenas também têm aquelas coisas de pedir licença para pegar a planta e conversa com a planta para despertar as propriedades farmacológicas e tudo mais, as propriedades medicinais, vamos dizer assim, né? Farmacológicas é técnico demais. Então, assim, isso vai se perdendo, porque às vezes eu pareço muito crítico com a religião, mas quem viu O Nome da Rosa, o filme, leu Humberto Eco, né, essa obra, percebe, e aquilo eu acho que não é muita fantasia, que havia um controle do conhecimento, né, e que isso gerava assim, um certo desconforto na sociedade religiosa, na parte religiosa. E os nobres também eram uma forma de poder, né? Deter conhecimento sempre foi uma forma de poder. Mas, de novo, oi. Esse teu comentário histórico, informativo, fantástico, fantástico, fantástico. Você conseguiu
colocar aí 30 mil anos em 10 minutos. Mas o nosso primeiro tempo acabou. Então, já. Eu vou dar um intervalinho e a gente já volta, tá? Pessoal, só um instantinho que a conversa está maravilhosa. Só um instantinho mesmo. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa informativa maravilhosa com o professor Wagner Barbosa. Ele resumiu em 10 minutos 30 mil anos de história relacionada à fitoterapia. E eu o interrompi, agora eu vou perguntar para ele continuar o comentário e perguntar essas plantas todas que nós usamos aqui, a andiroba, o chá de sabugueiro, essas coisas todas que faz parte dos estudos dele, o que é que ele tem de informação delas todas? Wagner, pode continuar, meu amigo. Pode continuar, eu te interrompi. Pode continuar. Não, obrigado, Eduardo. O fechamento daquela primeira parte é o seguinte: a nossa fitoterapia ela é resultante de 3 vetores culturais: europeu, indígena, brasileiro e africano. A partir daí, então, como o Brasil foi sendo povoado, então a tradição foi se desenvolvendo. A tradição não, o hábito, a prática, a tradição nós estamos construindo. E aqui na região, as espécies que ocorrem aqui, elas são muito características e não ocorrem, por exemplo, no Nordeste, ou no Sudeste e no Sul. Então, o que se vê hoje em termos de uso de plantas medicinais, e você me pergunta das espécies, Eduardo, nós temos, sim, muita registro, né, de relação de plantas, de alegações de uso para copaíba, para andiroba, para canarana, para canafiche, para babosa, para várias espécies que ocorrem, maracujá, que ocorrem aqui. Mas o que falta é trabalho científico sistemático no sentido de detectar a atividade, mesmo que seja in vitro ou em vivo, mas não humano, né, não clínico, e usar nesta investigação as formas de uso que a população utiliza. Então, quando eu estive no Comitê da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, pela Anvisa e pela Farmacopeia Brasileira, nós recebemos representantes de 20 e poucos programas de fitoterapia reconhecidos no Brasil e montamos o formulário de fitoterápicos, né? O formulário de fitoterápicos é baseado nas fórmulas, né, consumidas pelas pessoas em diferentes cidades do Brasil. Nós tivemos uma grande diferença, era um comitê de 12 pessoas, né? 8 de Brasília não, ao contrário, 4 de Brasília e 8 de fora em diferentes estados. Nós fizemos pesquisas bibliográficas exaustivas, achávamos muito trabalho de farmacologia, de botânica, de química, mas poucos relacionavam a forma de uso com a doença e chegavam a uma conclusão, né? Então, das plantas, das fórmulas que tem no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira,
aquilo ali talvez esteja uns 60%, 70% do que nos foi apresentado, porque o restante não tinha. A chamada validação científica, que para mim não é uma validação, é uma tradução. Nós temos as plantas usadas dentro do sistema cognitivo popular tradicional e nós fazemos a tradução para o sistema cognitivo chamado de científico. Então, assim, é aceito. E é nessa tradução para o científico que a Anvisa, então, autoriza para uso da população, dentro das políticas de fitoterapia no Brasil, dentro dos programas. Então, a gente tem muita literatura, muitos dados produzidos, mas na hora de olhar os dados que são necessários para a gente colocar as plantas à disposição da sociedade, alguns resultados não são bons, são bem feitos, mas não são úteis para política, para o uso pela população. Tá? Então, por exemplo, o que a Anvisa fez? A Anvisa criou 2 categorias de fitoterápicos. O medicamento fitoterápico é aquele que tem, inclusive, estudo clínico, né? E são registrados na Anvisa. E tem um produto tradicional fitoterápico, que é aquele seguinte: eu vou na literatura e descubro que há mais de 30 anos o chá de folha de maracujá, a Passiflora edulis, por exemplo, é usado com sucesso, é efetivo. Aí pego uma outra referência de 20 anos atrás, de novo, nenhum problema, usado com sucesso, efetivo. Uma referência de 10 anos atrás, então junto tudo isso, faço um documento e digo, olha, estou colocando no mercado folhas de Passiflora dentro dos critérios de qualidade e de boas práticas de produção, baseado na literatura. Então, isso é um reconhecimento da fitoterapia popular e da fitoterapia tradicional. A Europa faz assim, a Austrália faz assim, e o Brasil, que a nossa regulamentação, que eu tenho maior orgulho e honra de dizer que participei desse processo, né, adotou a regulamentação da Agência Europeia de Medicamentos, que é é fantástica. E a do Canadá, inclusive, o Health Canada, a primeira planta que ele coloca lá como válida para a preparação de fitoterápica é o açaí. E a gente não consegue, aqui no Brasil, colocar o açaí dentro da farmacopeia, porque não existe um estudo, né, que tenha dados úteis que respondam às questões que a regulamentação coloca. Então, tudo isso que a gente pesquisou, trabalhamos com salgueiro do sul da Amazônia, estamos trabalhando com ajiru, trabalhamos com pata de vaca, trabalhamos com 2 espécies de pata de vaca, trabalhamos com pariri, com cipopucá, com várias espécies que ocorrem aqui, mas nos falta, primeiro, o nosso trabalho, meu particularmente, o nosso grupo, ele precisa completar 30 anos para poder ter validade como referência para a política de uso de plantas medicinais. Agora, o restante dos trabalhos que já têm mais tempo, eles não produziram dados que sejam adequados para colocar essas plantas dentro do sistema, na atenção básica. Então, é uma pena, muito trabalho feito, muito trabalho bom feito, mas que a gente não pôde aproveitar, né? Então, nós estamos nesse pé hoje, né? Temos uma política, temos instrumentos bons de aplicação, temos boas pesquisas, bons pesquisadores, boas plantas, mas a gente precisa agora começar a trabalhar para que essas plantas entrem nos critérios de qualidade que a Anvisa coloca. Wagner, isso tem a ver com tecnologia de ponta? Não. Não. Para o medicamento fitoterápico, aquele que é desenvolvido tecnologicamente, tem. Então, precisa de dinheiro para fazer a clínica, né? 4, 5 milhões de reais para cada fórmula. Há 10, 12 anos atrás, a gente captou uns 3 milhões de reais e montamos um parque analítico que a Anvisa recomenda para que a gente faça os controles de qualidade. Tá? A gente recebe muito pouca demanda. Tá? Agora, quando eu digo que depende,
a tecnologia, porque, por exemplo, se a gente as fórmulas que estão no formulário são fórmulas básicas. É planta seca, triturada, droga vegetal, com álcool a 70 graus Gay-Lussac, a 70%. Você coloca lá e faz uma tintura. Isso é um medicamento. Isso pode estar na prateleira de uma unidade de saúde. A própria planta, a droga vegetal para preparação na forma de chá é uma fórmula. E isso aí é muito barato. Isso aí, inclusive, é a base do programa Farmácias Vivas, do Ministério da Saúde, que começou com 10, 12 milhões de reais para financiar projetos de implantação de fitoterapia na atenção básica. A demanda nunca chegou a esse ponto, a utilizar todo o recurso vem sendo reduzido ao longo dos anos. Então, nós tentamos em Cametá, fizemos um projeto, tentamos em Marapanim, vamos agora para a segunda tentativa em Marapanim, já tentamos uma vez em Belém, no ano passado, e vamos continuar tentando captar esse recurso para colocar no sistema, para poder, então, preparar esses fitoterápicos mais simples, né, de menor custo, que possam ser preparados nas farmácias das unidades de saúde, para poder implantar a fitoterapia de vez na atenção básica. Certo. E Wagner, eu vou ter que te convidar para o outro programa, porque... É um prazer. Porque você me fez... Eu fiquei aqui te admirando o histórico, a relação. Eu ia fazer uma pergunta assim: a farmacopeia da Amazônia, que é famosa, qual é o que é que a gente vai extrair daqui para frente? Mas isso vai ficar para outro programa, tá? Nós entramos no nosso... Com certeza. Estamos no nosso minuto final. Eu queria as tuas considerações finais e eu queria que você dedicasse o programa e já fica o convite. Depois nós nos telefonamos para agendar, para continuar essa conversa que agora que eu ia começar a te perguntar sobre as andirobas da vida e o tempo acabou. Wagner, considerações finais e dedica o programa. Eu dedico a minha participação ao professor Francisco José de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará, que há muitos anos atrás, enfrentando muita adversidade, criou o projeto Farmácia Viva em Fortaleza. Dedico também às herveiras, aos herveiros, ao pessoal do Ver o Peso, ao pessoal de Marapanim, que faz os remédios artesanais, esse pessoal que me estimula a seguir trabalhando dessa forma. Tá? E eu agradeço muito a você, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui passando essa mensagem, e eu vibro com esse tema. É uma coisa que vai me mover, não sei até quando. Eu acho que por muito tempo ainda, se Deus quiser. É isso. Wagner, super obrigado. Vamos te agendar de novo para a gente conversar de novo sobre isso, que eu fiquei te ouvindo maravilhado. E, obrigado. Pessoal, eu agradeço ao Wagner e nosso tempo acabou de verdade. Então, uma semana iluminada para todo mundo. E semana que vem a gente volta e o Wagner volta logo, logo para explicar detalhes dessa nossa conversa de hoje. Obrigado, Wagner. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.